E aí, pessoal, como é que vocês estão hoje? Espero que bem. Bom, hoje eu quero tratar sobre um tema que está muito em alta. Vejo muita gente em rodas de amigos conversando sobre isso, que é a tal da lei da misoginia. Eu fico preocupado, eu fico me questionando, por que tem tanta gente com medo dessa lei? Se você já ouviu o termo quem não deve não teme, por que você teria medo? Vamos lá. Nós homens crescemos, nós todos crescemos num país machista, patriarcal, onde o lugar da mulher é na cozinha, o lugar da mulher é dentro de casa, cuidar dos filhos, fazer a comida, arrumar a casa. Sim, nós crescemos num mundo assim, num país assim, tá? Felizmente, eu tive alguns exemplos em casa onde eu percebi que esse tipo de comportamento não era muito adequado, mas eu cresci assim. Eu já fiz piadas, já dei risada, mas com o passar do tempo, ganhando mais maturidade, eu, felizmente, consegui perceber que aquilo estava errado e fui mudando o meu comportamento. Eu, sinceramente não consigo acreditar que esses homens que estão por aí com medo dessa lei da misoginia realmente pensem assim, sabe? Você simplesmente precisa respeitar a pessoa que está do seu lado, tá bom? Trate a mulher que está no seu ambiente de trabalho, ou na sua roda de amigos, ou na sua casa. Trate com respeito. É só isso. Eu vejo gente falando que essa lei vai punir os homens, vai punir qualquer manifestação contrária a uma mulher. A sociedade hoje está passando por uma necrose cerebral porque não é possível. As pessoas precisam começar a entender o que é uma conversa onde sim existe discordância e concordância com o que se fala e quando é um ato misógino. Eu fico indignado quando eu vejo homens, vou chamar de homens, tá? Homens que ficam com medo dessa lei. Eu, como eu disse, já sim, já fiz brincadeiras idiotas nesse sentido, mas, graças a Deus, eu consegui evoluir, eu consegui mudar, eu consegui parar com esse comportamento. De novo, nós precisamos respeitar. Eu vejo uma galera falando que misoginia vai ser definida por qualquer coisa. Não, misoginia tem uma definição, tá? Então não vem com esse discursinho de qualquer coisa que você falar com uma mulher vai ser punido. E outra, se porventura você for processado por alguma mulher porque ela achou que você falou alguma coisa, vai ser investigado. O seu advogado vai falar com o advogado da outra parte e vocês vão para a justiça. E se, de novo, se você não deve, não tema, sabe? Eu não sei que medo esse que vocês têm dessa lei, eu não sei o medo que vocês têm de mulher. E isso incentiva muito esses números absurdos que a gente está vendo de feminicídio aqui no Brasil. Esse tipo de comportamento, fala, discurso e canais, perfis que ficam divulgando esse tipo de idiotice incentiva, sim, esse tipo de comportamento dos homens. Sabe o que eu fico pensando? Quem tem esse tipo de medo é o tipo da pessoa que não amadureceu. É o tipo da pessoa que a gente brinca, né, da quinta série. Mas é o tipo da pessoa que tá na quinta série ainda. Você fazer brincadeirinha, piadinha e coisas assim relacionando o fato da pessoa ser mulher já não cabe mais, sabe? A gente precisa evoluir como sociedade, a gente precisa eh, agir diferente. Vamos lá. Eu, tá? Meu ambiente de trabalho existem muitas mulheres. As brincadeiras
que eu faço em reuniões onde essas mulheres estão são brincadeiras que dizem respeito a mim, dizem respeito à minha atividade dentro do trabalho, dizem respeito à vida do trabalhador geral. Eu nunca penso e passa pela minha cabeça fazer alguma piada misógina. Vocês que têm medo dessa lei, acordem para a vida, amadureçam, cresçam. Eu vejo também alguns canais falando que vai depender da interpretação da mulher para te acusar de alguma coisa e de interpretação da justiça para te condenar a alguma coisa. Concordo que existe muita interpretação, mas você generalizar dizendo que qualquer coisa que você fale como uma mulher pode vir a ser um processo, tá errado. Tá errado. Vocês estão só criando caos. Aí vocês falam, empregadores não vão mais contratar mulher. Vocês estão criando esse caos. Vocês estão criando esse medo. Sabe? Não existe. Não existe. Vocês ficam com essa historinha aí de interpretação, qualquer palavra que você falar contra uma mulher vai ser tipificado na lei da misoginia. Vai. Outra coisa que eu vejo muito, eu tô cansado de ouvir isso, é a tal da liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma coisa, cometer crime, incentivar a violência é outra, tá bom? De novo, se você tem uma cabeça doentia, tome muito cuidado. Existem pessoas sem cérebro que esse discurso cai como uma luva para essas pessoas que têm essa cabeça doentia e acham que está indo certo. Vocês não podem confundir liberdade de expressão com preconceito, com misoginia, com racismo, com xenofobia, capacitismo. Liberdade de expressão é você poder falar mal de um político, porque o político, ao invés de fazer alguma coisa para sua cidade, está fazendo Times Square. Aí sim é liberdade de expressão. Você não está cometendo crime nenhum, você está colocando a sua opinião sobre alguém que deveria trabalhar para você e não está fazendo. E a sua liberdade de expressão pode ser responsável por uma série de crimes, uma série de assassinatos de mulheres que estão acontecendo por aí. Já parou para pensar nisso? Eu acho que não. Eu acho que não. Você prefere ficar se defendendo com esse discursinho barato e raso de estão cerceando a minha liberdade de expressão, do que realmente pensar em mudar. Tá bom? Ou vocês querem só like, ou vocês querem ficar chocando, desculpa o termo, perto do choquei, que recentemente foi envolvido em alguns escândalos aí. Ou vocês querem ficar chocando as pessoas por aí para conseguir like, conseguir visualização, conseguir engajamento. Tá? Então vamos acordar. Tem um canal de um rapaz chamado Rafael Aires, que ele fala que qualquer fala pode ser interpretada como misoginia. Ele está ou não querendo criar um caos? Óbvio que não existe isso. Óbvio, isso nem está na lei também. Entende? E pior, ele tem milhões de seguidores, eles com essa cabeça pequena, esse cérebro atrofiado, que casa com o discurso e fica praticando. E o cara falando que a sociedade vai virar um campo minado. Será possível que um homem não consegue conversar com uma mulher sem ser grosseiro? Você consegue discordar com educação. Você consegue discordar com respeito. É inacreditável. É inacreditável. E, de novo, esse tipo de discurso, esse tipo de ideia cola em cabeça vazia. Cola em que tem o cérebro necrosado. E sai replicando, que nem uns idiota por aí. E ele também cita exemplo de, numa conversa de trabalho, você discorda de uma mulher
Pronto, você vai ser acusado de um crime inafiançável. Ai, ai. E ainda ele fala que qualquer elogio, qualquer crítica vai ser passível de punição. Ai, meu Deus. Pessoal, esse tipo de conteúdo, vocês não podem ficar dando ibope. Vocês não podem ficar aplaudindo, ficar agradecendo. Gente, esse tipo de discurso precisa acabar. Esse tipo de distorção da realidade precisa acabar. Porque senão a gente nunca vai ter uma sociedade saudável. A gente nunca vai conseguir evoluir. Não é possível. Tá? Então reveja um pouco esses seus influenciadores, tá? Porque outra coisa que eles não entendem. Eles influenciam pessoas. Elas influenciam pessoas. Todos influencers influenciam pessoas. Se você é um completo idiota e que fica compartilhando e que fica sugerindo e que fica enaltecendo certos comportamentos inadequados, o bando de milhões e milhares de seguidores vão achar aquilo normal e bonito. E esses homens que têm medo dessa lei da misoginia sugerem que agora eu vou recuar. Agora eu não vou mais interagir com mulher. Agora eu vou ficar aqui no meu canto. Pelo amor de Deus. Não, não é possível. Não é possível. Nunca passou pela minha cabeça o fato de eu não poder estar próximo de uma mulher porque eventualmente eu faço alguma brincadeira que pode ser mal interpretada. Desculpa, nunca passou pela minha cabeça isso. De novo, quando eu era moleque, eu era idiota e fazia idiotice. Mas, como eu disse, evoluí, aprendi, tá? Então, hoje, pra mim, é normal respeitar todos, respeitar todos e todas quando eu estou falando. Eu não estou falando só de homem e mulher, eu estou falando de mais novo, mais velho, eu estou falando de chefe subordinado, eu estou falando de todos. Então não vem com essa que vai criar um caos social, que os homens vão ficar reclusos. Aliás, vocês estão criando, né? Esse grupinho aí desses legendários aí que é outra babaquice. Esses homens, aprender a ser homem. Vai pegar uma vassoura e arrumar a casa. Vai fazer uma comida, vai lavar uma louça. Você sabe o que é uma esponja? Você sabe para que serve o detergente? Então, acordem pra vida, vai. E é inacreditável como esse pessoal fala que vai passar a começar a viver pisando em ovos. De novo, é simplesmente respeitar. E outra coisa muito comum, né, que eu vejo, cursos. Cursos e mais cursos, livros e mais livros sobre essa fragilidade masculina, sobre essa autoproteção masculina. É, né, essa jogadinha de criar o caos para depois vender um livro, né, ou vender um curso para ganhar mais dinheiro. Essa jogadinha. Espero que as pessoas acordem desse transe. Vocês não precisam de curso para ser mais forte, curso para ser uma pedra. E você nem precisa ser uma pedra. Quem disse que homem tem que ser uma pedra? Eu sou uma pessoa emotiva. Eu sempre fui emotivo. E nem por isso eu tenho medo da minha masculinidade. Eu tenho receio da minha masculinidade. Ou eu preciso procurar algum livro de autoajuda. E não, eu não fiz nenhum tratamento psicológico para isso. Eu simplesmente fui amadurecendo, simplesmente fui observando o que acontecia à minha volta e captando as mensagens e me moldando. Outro dia, estava ouvindo uma música, do nada tocou uma Ave Maria
que eu ouvia quando a minha avó era viva, eu era criança. Todas 6 horas da tarde, minha avó estava ouvindo lá o radinho dela e tocava a música. Do nada, faz alguns meses, começou a tocar aquela música e eu chorei igual uma criança. E nem por isso eu deixei de ser homem. E não, eu não tenho medo de ser preso pela lei da misoginia. Tá bom? Passar bem.